gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa nós vamos continuar falando sobre os tempos verbais. Isso mesmo, a semana passada a gente viu um pouquinho sobre o presente simples e o passado simples e as suas importâncias para uma boa história. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o gerúndio. Isso mesmo. E por que ele é tão importante para uma boa narrativa? Gente, o gerúndio, ele pode dar uma criação de continuidade, fazendo com que partes da cena ou narrativa sejam conectadas. Isso dá para o leitor uma impressão de progresso contínuo ou continuidade. Isso, gente, é muito importante, principalmente em cenas de ação, fazendo com que o leitor consiga ter um engajamento muito maior com os seus personagens, porque ele está vivendo exatamente cada momento. Isso também traz um pouco mais de profundidade para a cena, para a narrativa e também para o relacionamento que o leitor criou junto com o personagem. Outra coisa bem interessante é a dinâmica e ação que o gerúndio causa em toda a sua narrativa. Por que eu estou falando isso? Porque o gerúndio traz um sinônimo de ritmo e urgência para a sua história, fazendo com que acontecimentos e cenas vão sendo construídos de uma forma muito leve, mas que ele tenha uma continuidade. Isso faz com que a cena não fique parada, ou melhor, os seus personagens não fiquem parados, e com isso eles vão continuando a história de uma forma muito simples, coerente e também não ficando monótona. Eu sempre falo aqui no canal que a gente tem que trazer uma certa nostalgia para o seu leitor. Entretanto, você tem que cuidar muito para não ficar repetitivo e também para não ficar muito cansativo a sua leitura. Por isso, gente, que eu estou trazendo todos esses tempos verbais para ajudar ainda mais você a escolher a melhor forma narrativa, o melhor tempo verbal que você se identifica para conseguir fazer com que a sua história fique conectada com o seu leitor. Outra coisa bem interessante, gente, é o envolvimento emocional que o seu personagem vai ter com a história, e com isso o seu leitor vai ter com a história também. Porque como a história vai estar sendo escrita no gerúndio, isso dá um envolvimento de sentimentos e ações do seu personagem e com o seu leitor. Isso também dá mais conexão e mais profundidade na sua história, fazendo com que o seu leitor entre mais na sua história, entenda mais o que o seu personagem esteja fazendo ou o que ele esteja vivendo. Isso também pode ser considerado como se fosse um relacionamento entre leitor e personagem. Outra coisa bem interessante, gente, que acontece com o gerúndio são as transições de cenas ou momentos dentro da sua história narrativa, ou até mesmo acontecimentos que estejam acontecendo entre os seus personagens. Por que eu tô falando isso? Porque quando você está lidando com o gerúndio, você consegue fazer transições mais leves, mais suaves, em vez de uma transição muito brusca, muito pesada. Muitas vezes a gente lê alguns livros ou até assiste alguns filmes onde tem um corte muito rápido de uma cena para outra, ou de um ambiente para o outro, ou de um lugar para o outro. Isso se torna um pouco pesado dependendo o gênero que se está lendo ou o filme que se está assistindo. Se é um filme de romance que você está assistindo ou um livro de romance que você está lendo, então quando você usa o gerúndio para fazer cortes ou transições, você vai fazer de uma forma mais leve. Isso vai ser melhor para o seu filme ou para o seu livro. Lembrando, gente, que o suspense ele até pode ter um corte um pouco mais pesado, porque isso traz um pouco mais de tensão para a sua história. Já o gerúndio, ele pode ser usado muito bem no romance. Isso vai trazer um pouco mais de romantismo também. Isso vai trazer mais envolvimento para com os seus personagens e juntamente o seu leitor vai ficar envolvido. Então é sempre você ter um pouco mais de cuidado, entender melhor como funciona cada tempo verbal, porque assim você vai conseguir aplicar melhor na sua narrativa, no gênero que você quer escrever. Eu já falei várias vezes aqui também para você ler livros que você não gosta muitas vezes dos gêneros, mas agora eu vou te dar uma dica importante, bem importante mesmo. Leia livros
de gêneros que você goste de escrever, só que tem um detalhe: escolha livros que o autor escreva tempos verbais adequados. Como, por exemplo, tentem ler livros de autores que escrevam no gerúndio ou autores que escrevam no pretérito mais que perfeito, como Machado de Assis. Ele era mestre nesse tempo verbal. Então, tenta se adaptar com esse tipo de assunto, tenta entrar nesse tipo de narrativa e entender como fazer as conjunções verbais corretamente, porque isso, além de enriquecer mais a sua escrita, vai fazer com que o seu leitor entenda cada passo que o seu personagem está dando com mais sentimento, com mais tensão, dependendo do gênero que você está escrevendo, com mais profundidade, porque você vai conseguir trazer acontecimentos de uma forma mais ampla, muitas vezes, fazendo com que o seu leitor consiga mergulhar na sua história e fazer com que ele viva realmente tudo que ele está lendo. Então, gente, é isso que acontece. Quando você está escrevendo uma história, você tem que fazer a pesquisa, você tem que ver como funciona toda a estrutura narrativa. O arco narrativo, gente, é muito importante. A gente tem que entender como ele funciona e muitas vezes também fazer pesquisas e ver que tipo de tempo verbal será melhor para o gênero que você está escrevendo. Como a gente está falando essa semana do gerúndio, eu aconselho vocês a escrever também, quem já escreve romance, colocar o gerúndio na sua narrativa, colocar o gerúndio na sua história, vai ajudar, vai dar mais profundidade, mais emoção aos seus personagens. Isso vai ajudar também a trazer transições mais leves e suaves para a sua história, fazendo com que ela fique mais romantizada, vamos dizer assim. Outra coisa bem interessante do gerúndio, gente, é para detalhar cenários. Isso mesmo, você consegue fazer um detalhamento melhor dos cenários, descrever melhor os cenários quando você usa a forma do gerúndio. Isso faz também com que você consiga trazer o seu leitor para dentro do cenário, para dentro da história. É como se você estivesse literalmente abrindo a porta de um labirinto onde você fosse andando cada passo e nessa sua caminhada você fosse descrevendo cada acontecimento de uma forma um pouco mais lenta, vamos dizer assim. Mas cuidado também, gente. Tudo vocês têm que cuidar à mão como vocês vão escrever, porque muitas vezes a gente acaba abusando um pouco, se excedendo um pouco com a utilização de certos tempos verbais, e isso acaba passando um pouco a história e a gente já fica meio que perdido. Então você sempre vai cuidando como você vai descrevendo cada cenário, cada detalhe, de uma forma muito simples também. Isso faz também com que o seu próprio leitor comece a ter uma vivência dentro da sua história juntamente com os seus personagens. Então é isso, gente. Se você quer adicionar continuidade, profundidade e emoção à sua história, eu super recomendo você começar a usar o gerúndio como uma das formas verbais na sua narrativa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. A semana que vem eu volto com outro tempo verbal e as suas características para você ter cada dia uma narrativa mais leve, harmônica e coerente para encantar os seus leitores. Não se esqueça, gente, de enviar o seu original para os 2 concursos que a Anne e o Grupo Hoffman Litera têm aberto. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição. E você não se esqueça de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. E quando você seguir, gente, coloque para receber todas as notificações. Temos vídeos todos os dias de literatura e cinema. E eu estou trazendo mais algumas novidades para vocês em breve. Eu vejo vocês a semana que vem. Tchau, tchau!